Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar, falar sobre o resumo do capítulo 2 do livro de Atos. Por isso eu quero ler o versículo 1, que diz assim: Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Ou seja, gente, ali estavam reunidos pessoas que estavam aguardando a vinda do Espírito Santo, né? A vinda do Espírito Santo para convencimento do pecado, convencimento, do arrependimento mesmo da palavra, arrependimento das coisas que a gente fazia, passa a não a fazer mais. E eu quero falar os 4 tópicos, a vinda do Espírito Santo, o primeiro. O segundo, a importância da pregação. Terceiro, o chamado ao arrependimento. E o quarto, a comunhão dos crentes, Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, no nome de Jesus. E o primeiro tópico, gente, é a vinda do Espírito Santo, está no capítulo 2, do Atos dos Apóstolos, mostra que o Espírito Santo é essencial para a vida e o crescimento da igreja, E ele capacita os crentes capacita os crentes, concede dons espirituais e gera frutos de transformação. Ou seja, gente, quando a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ele que ele vivia no erro, passa a não errar mais ou erra menos. Quando a pessoa ele se prostitui, passa a não se prostituir mais. A pessoa que passa a mentir, não passa a mentir mais. A pessoa que usa drogas, passa a não a usar droga mais. A pessoa que bebe, deixa de beber. Por quê? Porque o Espírito Santo convence a cada uma das pessoas. E esse convencimento é o convencimento para o arrependimento, é o convencimento para a transformação, Por isso, que a igreja crescia ali através, do avivamento, através da igreja crescendo ali em nome de Jesus até hoje. A palavra de Jesus sendo anunciada e o Espírito Santo sim fazendo o seu trabalho, E a segunda importância é a importância da pregação, Que a pregação de Pedro demonstra a importância de compartilhar o evangelho, com ousadia e clareza. A mensagem de Jesus é o centro da fé. Ou seja, Pedro anunciou ali a palavra de Jesus, que ele foi morto e ressuscitou, e está na destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e anunciou ali para 3.000 pessoas. E dessas 3.000 pessoas, o livro de Atos capítulo 1 relata que eles ardiam o coração, queimava, porque Jesus sim é o Senhor, e queria sim que o povo sim se arrependesse e se tornasse cristãos ali. Mais de 3.000 pessoas. E com isso, gente, é o centro da fé cristã, é anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E o terceiro, gente, importante, é o chamado ao arrependimento. Que o arrependimento é o primeiro passo, para receber o perdão dos pecados. E o dom do Espírito Santo é um reconhecimento da necessidade de Deus, a nossa necessidade, E um desejo de mudar de vida. O porquê mudar de vida? Porque o Espírito Santo ele faz sim essa mudança. O Espírito Santo convence que a gente não mudar as nossas atitudes, não mudar os nossos atos, ou seja, o que nós fazemos, tem sim consequência, tem sim, é um julgamento. E quem vai ser o seu advogado? Vai ser Cristo? Por isso, gente, que a gente temos que dedicar, fazer o que Jesus nos ensinou. Ele ficou aqui 33 anos, gente, sentindo nossas dores, sentindo os nossos pesares, sentindo as nossas lutas, sentindo sim as nossas falhas, porque as nossas falhas foi depositada ali na cruz de Cristo, porque ele não errou.
E é por isso, gente, que Jesus Cristo assim é o nome acima de todo nome, porque ele venceu o mundo, ele venceu Satanás e ele venceu o pecado por nós, porque ele não tinha pecado, mas ele venceu o pecado por nós, porque todos os nossos pecados foi depositado ali naquela cruz ali. E naquela cruz ali é a nossa redenção, para chegar a Deus, gente. E isso Jesus fez isso sem falar nada. Por isso que o Espírito Santo nos convence, né, do erro, do pecado, né? E com isso os dons espirituais o Senhor Jesus vai te dar, porque Jesus, sim, ele é fiel e justo e vai te dar os dons, sim, espirituais para você anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. A quarta, gente, é a comunhão dos crentes. Por quê, gente? Ali a comunidade descrita, né, no livro de Atos capítulo 2 nos mostra a importância da comunhão do serviço, né, e da partilha entre os cristãos. E a igreja é chamada de ser um lugar de amor, unidade e apoio mútuo. Porque, gente, essa comunhão na igreja primitiva, esses 3 primeiros, né, 3.000 primeiros cristãos ali, eles viram assim o poder do Espírito Santo. Eles viram assim tanto que o Espírito Santo ele nos enche, e que a gente sente tanta essa paz de adorar e exaltar, e o primeiro amor de anunciar a palavra de Jesus a tempo e fora de tempo. Anunciar assim que Jesus sim, ele salva, que Jesus Cristo sim, ele é o Senhor, Jesus Cristo sim, ele é o soberano. E isso, gente, o Atos dos Apóstolos relata isso, gente, que as pessoas sim, eles tinham, por exemplo, tinha 2 casas, ele vendia uma casa e eles sim, com esse entregavam nos pés dos apóstolos, e aí faziam a distribuição e todos comiam, todos bebiam, todos ficavam assim, né, saciados. Por quê? Primeiramente é por causa do Espírito Santo, e segundo, gente, porque não faltava nada para os irmãos. Faltava nada. Nada. E hoje é praticamente eu estava falando com a minha esposa, cada um por si e Deus por todos. Mas não. O Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele relata assim claramente a comunhão com os crentes, a comunhão com os irmãos, a serviço, a partilha, né? Ou seja, a igreja, né, sendo partilhada, ainda por cima sendo partilhada, ainda crescia. E mantinha assim, todos assim, em conformidades, todos em comunhão, ainda por cima no amor, ainda por cima na unidade, todos juntos, mas em uma só unidade. O que é uma só unidade? Servindo a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a tempo e fora de tempo. E também, gente, os irmãos, eles reconhecendo o Espírito Santo ali agindo, eles também apoiavam mutuamente um com o outro, aprendendo a obediência, aprendendo, né, o discipulado que os apóstolos davam ali desses 3.000 pessoas, e a igreja crescendo, expandindo, né? E ali, como ali fala que todas as pessoas estavam ali, né, na festa do Pentecoste, eu creio que também eles aprenderam e espalharam, foram para os outros países, né, anunciando a palavra de Jesus a tempo e fora de tempo. E hoje, gente, né, nós também temos sim a anunciar a palavra de Jesus nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos vizinhos, os nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Ou seja, estar em comunhão, estar em unidade. E essa unidade, sim, o Espírito Santo age, e age de uma forma tão tremenda que é maravilhoso, é gracioso, né? Porque Jesus Cristo está ali naquele lugar. Crê nisso, gente, crê nessa palavra, que Jesus sim, ele te ama, ele te quer bem, no nome poderoso, maravilhoso, gracioso de Cristo Jesus.